dia a todos. É um prazer muito grande poder vir para cá compartilhar o que a gente tem estudado lá. Queria agradecer ao doutor Ulisses por ter viabilizado esse encontro e o Isaac por ter feito o convite. E muito obrigado. Vamos começar aqui a nossa apresentação. Eu tenho... tá. Vamos só compartilhar a tela aqui. Tudo bem, vamos lá. O Isaac pediu para eu comentar um pouco sobre como é o nosso fluxo de avaliação lá no INCOR. Então, funciona da seguinte maneira. O pacientinho faz cirurgia cardíaca, vai para a UTI, estuba, aí 24, 48 horas depois, eles começam a apresentar sinais e sintomas de lesão traqueal. A equipe titular do paciente aciona a cirurgia torácica, e aí vai o doutor Hélio com a nasofibro, e eu vou atrás dele com o ultrassom. Então, a gente tem que enxergar as duas coisas de maneiras diferentes. E esse que é o nosso trabalhinho lá. Já está aprovado, já está rodando. A gente tem essa fase clínica, que a gente começou no passado, mas agora com a pandemia a gente teve um pouco de problema, né, em recrutar essas crianças. E a gente está andando em paralelo com um estudo animal, com coelhos, que a gente está pretendendo começar no começo do ano que vem. Então, a gente induz as lesões nos coelhinhos e descreve a característica sonográfica da lesão. E acho que vai ser bem legal também a gente andar com esses dois juntos, né? O estudo animal e o estudo clínico. Então, esse é o nosso fluxo lá. Se a criança tiver a estenose, vai para o centro cirúrgico, faz a dilatação e a gente acompanha ele no pós-operatório também. Então, é sempre assim. O doutor Hélio faz a nasofibro e a laringe de suspensão, e eu nas duas fases, tanto na UTI quanto no centro cirúrgico, faço as imagens de ultrassom e a gente tenta correlacionar as lesões. Então, esse é o nosso fluxo lá. Bom, sobre o point of care em ultrassonografia em viés superior, a gente tem esses 4 pilares que, basicamente, é determinar, né, o diâmetro adequado do tubo, que isso a gente vai discutir mais para frente, da importância. Diferenciar a intubação traqueal e esofágica, também são 2 sinais muito simples e muito bacanas em caso de intubação difícil. Identificar a disfunção de corda vocal, predizer intubação difícil, a gente consegue, através da análise da distância ali dos aritenoides, da característica sonográfica da corda vocal, para saber se ela está demasiada, quanto de espaço a gente vai ter para passar o tubo. Então, a gente consegue olhar antes e preparar aí uma maleta de via difícil, né, graft. E tem a questão da identificação das estruturas da via aérea para marcar pontos para fazer traqueostomia, né, entre o 3º e 4º arco cartilaginoso, ou mesmo viera de emergência numa pico. A gente consegue identificar a contração e fugir dos vasos sanguíneos para ter uma viária de urgência mais segura. Então, basicamente, o point of care para a via aérea é baseado nesses 4 pilares aí. Eu dividi em 3 blocos para ficar mais dinâmico. Então, primeiro a gente vai conversar um pouco sobre as estruturas de via aérea, as identificações e achar as várias estruturas. Depois a gente vai comentar um pouco sobre a intubação guiada, que é o sinal do duplo lumen, o sinal da traqueia dupla, e discutir um pouco sobre o diâmetro da plândula traqueal, né, que a gente usa uma formulazinha, que a gente pega o diâmetro da cricoide e joga nessa formulazinha de Shibazaki. E tem uma parte 4 também que eu não coloquei aí, que são as imagens do nosso trabalho.
Tem as lesões que a gente encontrou nesses pacientinhos que a gente vem acompanhando. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente acessa a corda vocal, a gente posiciona o transdutor ali na membrana cricotireoide e a gente pega a corda vocal de baixo para cima. Então, tem um marcador aqui? Quanto eles não? Será que eles veem aqui? Nossa. Bom, aqui a gente está na corda vocal, aqui uma corda vocal abduzida, aqui ela aduzida. Eu tenho as aritenoides, a cartilagem tireoide, o músculo, tecido subcutâneo, e aqui, está um pouco difícil de ver, porque está muito claro, mas tem a corda vocal e o músculo vocal. E como o músculo vocal é uma cúpula, ele tem esse vácuo aqui, essa parte ecoica, e quando ele está demasiado, ela fica toda cinza por conta da condução do som no tecido demasiado. A gente vai ver umas cordas vocais demasiadas mais pra frente, para perceber bem a diferença. E aqui, a gente chama de triângulo glótico, é o nosso marcadorzinho de viário difícil. Quanto menor for esse diâmetro, esse triângulo, na verdade, mais difícil vai ser a intubação. Então, aqui a gente tem o ligamento, o músculo, os aritenoides, e a gente faz por esse acesso aqui. E é bem simples de ver. Esse trabalho aqui é muito bacana, e ele descreve bem todas as estruturas, e eu usei ele no meu trabalho, e ele tem bastante coisa. Depois eu vou liberar para vocês os acessos, e tem todos esses PDFs. Aqui uma corda vocal adulta. Vocês vão perceber que a cartilagem tireoide adulta, ela tem esse triângulo mais fechado, então dá para diferenciar bem pela imagem quando o paciente é adulto ou pediatra. Aqui eu tenho a corda vocal aduzida, aqui é abduzida. Aqui é um gifzinho de uma tosse leve. Aqui é o triângulo glótico, o espaço entre as duas aritenoides. Aqui eu tenho uma inspiração profunda e um som tipo de meditação. Então, a gente consegue ver muito bem a mobilidade de corda vocal. Isso é uma corda vocal adulta, vou mostrar para vocês uma corda vocal pediátrica. Aqui na corda vocal pediátrica, você consegue perceber que a tireoide ela já é mais flexinha, ela não é tão angulada quanto a adulta. Aqui a gente também tem os ligamentos, as aritenoides, um espaço razoavelmente bom. Aqui do lado é uma nasofibra, do Dr. Hélio, e a gente consegue ver com um pouco de dificuldade, mas dá para ver um pouco de mobilidade do corda vocal ali, um pouco de simetria do corda vocal direito. Então, essa aqui é a característica da corda vocal pediátrica. Ela tem essa cartilagem tireoide, um ângulo mais aberto, mas também dá para identificar muito bem as estruturas. Aqui está uma respiração forçada, ó. Ele puxou o ar e soltou. Até para a gente perceber a vibraçãozinha da corda vocal. Então, é bem simples de identificar. Aqui, novamente, duas cordas vocais pediátricas. Quanto mais nova a criança, maior o ângulo. Aqui já é uma criança um pouquinho mais velha, dá para ver que esse ângulo é mais fechado. Mas ambas dá para ver muito bem a mobilidade de corda vocal. Não é difícil fazer esse acesso. Bom, corda vocal. Agora aqui, no plano sagital, a gente tem essas estruturas da parede anterior da traqueia. Esse aqui é um paciente adulto, então a gente consegue perceber que a cricóide é ligeiramente anteriorizada perto dos outros arcos cartilaginosos. Aqui eu tenho o tecido subcutâneo, os arcos cartilaginosos, a linha hiperecóica da parede inferior da traqueia, e tudo abaixo dessa linha é reflexo. Como a gente tem a coluna de ar, ele faz o isolamento do som ali, então isso aqui não existe, são só reflexos. Uma coisa interessante desse artigo aqui, ele traz essa imagem aqui como se o primeiro arco cartilaginoso fosse um só e grande. E, na verdade, essa imagem está errada. E
eles não são fundidos. Aqui tem uma separação, aqui é o primeiro e o segundo arco cartilaginoso, é que o ângulo que fez a imagem aqui do transitor, ele apagou meio essa divisão e confundiu o autor, e isso a gente confirmou. Na verdade, quem me deu certeza absoluta disso foi o próprio Dr. Hélio, que eu perguntei para ele, que eu achei estranho, né, um arco cartilaginoso tão espesso assim. E, então, essa imagem aqui é uma imagem meio duvidosa. Isso aqui, teoricamente, não existe. Então, são separados. 1, 2, 3, 4, 5 arco cartilaginoso. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também quando a gente lê, que às vezes tem algumas informações que não são muito fidedignas. Essa é uma viária adulto, que nos dois planos, no axial e no sagital. No axial, uma estrutura, um ponto muito importante é a cricoide. E a gente tem um landmark que a gente usa, que é o istmo da glândula tireoide. Então, quando eu visualizo o istmo, eu tenho certeza absoluta que eu estou na cricoide. Então, aqui eu tenho um arco cartilaginoso, essa área hipoecóica, que é a cartilagem hipoecóica. A parede posterior eu não vejo por conta do isolamento aéreo da coluna de ar. E essa estrutura aqui dentro da luz traqueal também é um reflexo do istmo da tireoide. Como tem uma diferença muito grande de impedância e de condução do som da cartilagem para o ar, ele faz esse efeito em espelho. Então, isso aqui não existe também, isso é um reflexo. A gente tem os músculos, glândula e a linha hiperecóica da parede interior bactérica. No plano sagital, eu tenho tecido subcutâneo, músculo, a cartilagem cricoide, os demais arcos cartilaginosos, a linha hiperecóica bem fina e próxima à cartilagem, a gente vai ver depois nas lesões que ela fica uma característica diferente. E aqui, como a tireoide, a cricoide, desculpa, ela está mais anteriorizada frente aos demais arcos cartilaginosos, ele forma essa ruptura na linha aqui por conta do transitor não estar 90 graus dessa estrutura. Então, é uma traqueia normal, apesar da ruptura, é mesmo por conta da incidência do som no tecido. Por isso que ele forma essa ruptura aí. Na criança já é bem diferente, a gente consegue perceber aqui a porção final da cartilagem tireoide, a membrana cricotireoide, a cricoide, o arco 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem o tecido subcutâneo. E aqui, ó, a gente tem a linha hiperecóica. A linha hiperecóica também é um reflexo da parede anterior. Como a gente tem aquela diferença da impedância, ele gera geralmente essa imagem abaixo da mucosa. Então, se a mucosa está espessada ou doente, a gente consegue ver pela linha hiperecóica que ela tem uma característica diferente dessa. Então, aqui, ó, ela está contínua, fina e bem próxima ao arco cartilaginoso. Aqui tem um efeito no espelho também que ele duplica a imagem. Isso é tudo efeito físico do ultrassom. E isso aqui, essa parte de baixo não existe, são só artefatos. No plano sagital, ou no plano axial, desculpa, a gente tem os grandes vasos, músculo, tecido subcutâneo, a cartilagem cricoide, a glândula tireoide, o istmo da tireoide. Aqui a gente tem o esôfago. E essa medida aqui, a gente está pegando as duas margens mediais da cricoide para fazer a medida em milímetros, para jogar na fórmula de Shibazaki, para ele dar um diâmetro externo do tubo mais preciso. Então, a gente sempre faz essas duas imagens, no plano sagital, no plano axial e no plano sagital. Também uma diferença importante da via aérea pediátrica para a via aérea adulta é como a cricoide ela é mais internalizada no adulto e ela é mais alinhadinha na criança. Tem uma diferença anatômica aí. Aqui é um estudo muito interessante também, que ele explana muito bem as estruturas dessa região da cricoide. Aqui, de repetir mais uma vez a mensuração do diâmetro da cartilagem cricoide, que é super importante. Então, nesse caso, esse paciente tem 7,1 milímetros, e a gente usa esses números para calcular o diâmetro do tubo externo.
e é bem legal. Esse trabalho, né, com a via aérea adulta, ele usa para identificar as estruturas de via aérea. E é super simples. Ele pega um gel e ele oscila com o gel entre o transdutor e a pele do paciente, e ele vai identificando uma sombra acústica as estruturas que ele quer acessar. Então, se ele quer fazer um trapecimento terceiro e quarto, ele fica oscilando com o gel. Ou se ele quer acessar a película tireoide, nessa imagem aqui, ele usa o gel que faz uma marcazinha com a caneta cirúrgica. Aqui está nível de fúrcula, né? A característica da cartilagem é bem diferente do nível de cricoide. O cricoide é bem redondinho mesmo. E aqui no nível de fúrcula tem essa parte anterior mais flexinha. E também dá para identificar super bem as estruturas de uma via aérea difícil, de emergência. Muito bem. O bloco 2 a gente vai comentar um pouco sobre intubação guiada. E é muito simples e é basicamente 2 sinais. Essa primeira imagem, a gente tem aqui tecido subcutâneo, músculo, a sombra acústica da coluna de ar da traqueia. Então, está normal, eu não vejo perde posterior, isso é normal, não posso ver perde posterior. E aqui, parece que eu tenho uma mini traqueia do lado da traqueia. Quando o tubo entra no esôfago, a coluna de ar do tubo gera esse artefato. Então, esse é o sinal da traqueia dupla, que é o sinal de intubação esofágica. Então, a gente consegue ver muito bem a confirmação do tubo. Quando o tubo está na traqueia, a gente consegue observar o sinal do duplo lumen. Então, aquela linha hiperecóica que a gente vê da parede interior da traqueia, logo abaixo da cartilagem, ela é duplicada com a segunda linha do tubo. Então, eu consigo ver duplo lumen. Eu não vejo a traqueia aberta aqui, o esôfago aberto aqui, e vejo esse sinalzinho do duplo lumen, tanto no plano axial quanto no plano sagital. Aqui eu tenho linha hiperecóica anterior e eu tenho uns videozinhos. Aqui, na verdade, é uma intubação, aqui no centro cirúrgico do Dr. Hélio. Aqui, ó, está sem tubo, e aqui o Dr. Hélio está introduzindo tubo. Está vendo o sinalzinho do? Você vê que muda até a confirmação da imagem, que fica bem mais redondinha. Então, é super simples da gente observar. Ó, duplo lumen de novo. Aqui, no plano sagital, tem tecido subcutâneo, as cartilagens, a linha hiperecóica da parede interior e a segunda linha do tubo. Tem um outro teste também que eles usam para isso mais em adultos, que ele insufla o balonete, ele vê a dilatação da traqueia ali. Isso eu acho um pouco prático, mas é uma outra maneira eu trouxe para compartilhar com vocês. Tá vendo? Ele dilata o balonete, ó, e dá uma dilatada na traqueia ali, nível de fluxo. Aqui mais uma vez, o tubo, então o duplo lumen, e aqui, ó, dá para ver perfeitamente o tubo, a traqueia. Então aqui a gente tem a porção final da cartilagem tireoide, no plano sagital, a cricoide, então a gente consegue ver muito bem aqui o sinal do duplo lumen nos dois casos. E agora não está indo aqui, deixa eu ver. Esse cenário de intubação aqui é bem interessante. A gente estava no centro cirúrgico e esse paciente me chegou para a gente avaliar essa via aérea. Enquanto o doutor Hélio montava a linha de suspensão, eu comecei a examinar a criança e a criança estava entubada de fato. Só que eu não estava entendendo por que eu não via o sinal do duplo lumen. Então, aqui eu estou na corda vocal, a gente consegue perceber
Aqui é a cartilagem tireoide. Tá vendo a característica sonográfica da corda vocal? Essa parte aqui deveria estar hipoecóica, um oco por causa da cúpula do músculo vocal. Como ela está com essa característica muito cinza, alguma coisa está ecoando no meu som que não deveria. Então isso tipo, consegue predizer uma corda vocal edemaciada. Aqui é o triângulozinho glótico que a gente comentou no começo. Mas assim, sem o sinal do duplo lobo. E a criança estava com tudo na boca. A nível de fúrcula, eu também não via. Então tem essa linha hiperecóica, mas ela não está duplicada. Tem essa estrutura aqui quase no meio da luz traqueal também, que a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Aqui a gente tem o esôfago, a ocupaçãozinha gástrica. E a hora que o doutor laringoscopou, a gente foi ver o que estava acontecendo. Aqui a gente tem laringossuspensão, o tubo com balonete e a corda vocal, que já é um sinal de necrose. Vocês conseguem perceber a característica da corda vocal toda demasiada, tecido de granulação, olha, não tecido de granulação, sangue. Eu encurtei, o vídeo é um pouco mais longo, mas eu encurtei, porque senão fica muito pesado a aula. Mas a gente consegue ver muito bem a característica edemaciada da corda vocal aqui no ultrassom. E eu não conseguia ver o sinal do tubo, porque o balonete estava entre a corda vocal e esse material do balonete ele não é hiperecóico. Então, por isso que não aparecia o sinal do duplo lumen. Aqui, uma parte que a gente interagiu um pouco, vocês pensam aí em casa, a gente tem duas cordas vocais. Uma está com tubo e outra não. Então, vocês conseguem perceber que essa aqui a gente tem a tireoide, a corda vocal, então uma característica um pouco demasiadinha também. Esse outro lado é o mesmo pacientinho, então a tireoide. E aqui eu vejo a característica sonográfica que está com carinha de edema, só que aqui eu consigo perceber o duplo lumen, ao contrário daqui que não. Então essa aqui é uma cordinha vocal que está com tubo, diferente dessa que não tem sinal do duplo lumen. E aqui a gente consegue ver muito bem. Então é bem fácil identificar. A cânula traqueal. A gente deu na pós-graduação, aprendi dessa maneira, que a via aérea pediátrica era em formato de funil, então não precisava usar cuff, porque a própria via aérea funcionava como um isolante. E isso foi publicado em 1897 por Bayeux. Aí agora, em 2018, teve um grupo na Arábia Saudita que eles publicaram uma série de ressonância magnética de criança e eles viram que não é nada disso que o Bayeux publicou e que a via aérea tem essa conformação anatômica, que na parte da tireoide ela é elíptica, a porção mais estreita, sim, ainda é a cricoide, e depois ela dá uma leve dilatadinha e segue os demais arcos cartilaginosos. Essa imagem aqui é bem bacana, que ela mostra muito, ela exemplifica muito bem os nossos mecanismos de lesão traqueal, que o tubo ele fica apoiado na lâmina posterior ali da cricoide, e a grande maioria das lesões acontece nessa área aqui. Quando o tubo é muito próximo ou exatamente igual o diâmetro da cartilagem cricoide, a gente tem uma lesão extensa da luz e isso aumenta muito a chance desse pacientinho fazer uma estenose quando ele for cicatrizar essa lesão aqui. Então, a parede posterior e aqui essa região da cricoide é onde a gente tem a grande maioria das lesões lá observado no nosso serviço, por conta do próprio posicionamento do tubo, que fica apoiado aqui, e da questão do diâmetro do tubo, que se for muito próximo da cartilagem cricoide, ele machuca por pressão. Então aqui a gente tem o triângulo glótico, a área que a gente vai ter que passar o tubo. Aqui já é uma cordinha vocal pediátrica um pouco demasiada. Aqui a lâmina posterior da cricoide, onde o tubo vai ficar apoiado exatamente aqui. Então essa mucosa, a lesão dela é bem comum.
da parede posterior, e aqui também é a área mais comum de lesão, por conta de ser o ponto mais estreito. Em 2012, esse autor, o Shibazaki, ele percebeu que tinha esses problemas de conta das fórmulas que usavam uma única variável, a idade. E ele percebeu que algumas crianças, elas não se enquadravam muito nas fórmulas por idade, por conta das variações anatômicas e por conta das síndromes. Então, uma criança de 5 meses que interna para fazer um tratamento de bronquiolite, que ela é uma criança normal, ela é bem desenvolvida, ela tem um peso adequado para a idade, ela funciona bem para a fórmula. Só que para criança sindrômica, não, porque são abaixo de peso. Então, ele pensou de uma maneira de criar uma fórmula personalizada, que você usa uma variável do paciente para achar o diâmetro ideal para essa criança. Aí que ele criou essa fórmula que ele usa 0,96 vezes o diâmetro da cartilagem cricoide, em milímetros, mais 1,56. Aí ele dá o diâmetro externo do tubo. Então, aquela imagem que a gente mensura as duas bordas mediais é justamente para jogar nessa fórmula. Então, eu acesso a viária do paciente, mensuro a cartilagem cricoide, jogo na fórmula e quando o titular for fazer a intubação, a gente já vai com um tubo mais personalizado. Não um tubo muito pequeno para ter que reintubar e nem um tubo muito grande para machucar depois, na hora que essa criança for entubada. Então, esse aqui foi o que ele publicou. Essas são as fórmulas mais comuns, né? Motoyama, Shibazaki, Cole, que é a que a gente mais usa. E aqui eu trouxe um casozinho lá nosso, era um pacientinho de 5 meses, ele 5 quilos, ele fez uma cirurgia cardíaca e aí no quarto PO ele estubou, a gente foi, avaliou, aí teve uma estenose, dilatamos 1, 2, 3 vezes e na terceira vez ele já ganhou uma traqueostomia. Nesse caso, pela idade, se for fazer pelo Cole, daria um tubo 4. E se a gente perceber que, pela idade, está o cálculo correto, se o titular resolveu usar o cuff, não tá errado, pela própria tabela da anestesiologia de 2011. E um tubo 4, ele tem um diâmetro externo de 5,6 milímetros. Show que essa criança usou, sem cuff. Mas 5,6 milímetros exatamente é o diâmetro da cartilagem cricoide da criança. Então ela ficou com um tubo exatamente do mesmo diâmetro por 4 dias e isso ganhou 3 estenoses, foi 3 vezes dilatado e ganhou uma traqueostomia. Pela fórmula Shibazaki, seria um tubo 3 com cuff, ao invés do tubo 4 sem cuff. O tubo 3 ele tem um diâmetro externo de 4,3, 4,3 para 5,6, é uma distânciazinha até que boa. E então muda bastante o cenário. Então ele tem a formulazinha sem cuff também, só que dá uma diferença boa da Cole sem cuff e da Shibazaki com cuff. E o segredo é isso aqui, né? O diâmetro externo está muito próximo do diâmetro da cartilagem. E aí machuca mesmo. Para os pacientes mais grandinhos, a diferença não é tão grande, mas ainda é considerável, de 3,5 com cuff para 4,5 sem cuff. Ainda assim, 4,5 sem cuff é 6,2, que para essa criança aqui de 1 ano e 5 meses, teria um pouquinho de folga. Teoricamente não fica tão fora. Mas quanto menor a criança, é mais diferente, mais convergente da a Cole com a Shibazaki. Bom, esse é o Plus. Eu vou trazer aqui as imagens do nosso trabalho. Aqui, uma corda vocal que tem aquela área hipoecóica. Então,
corda vocal perto do normal. E aqui, aquela corda vocal bem edemaciada, que ecoa muito bem o som. Então, consigo já predizer ali uma vieira difícil, uma corda vocal edemaciada. Aqui, eu tenho a cartilagem tireoide, a corda vocal, e eu vi que tinha um artefato ali, alguma coisa que estava ecoando meu som de uma maneira diferente. E a hora que a gente fez a endoscopia de suspensão, a gente percebeu que tinha aqui um tecido de granulação que estava emergindo ali da corda vocal. Aqui está invertido por conta que eu uso as diretrizes de cardio, né? Então sempre direita para o ombro, o marcador e cefálico. Por isso que a imagem fica invertida. Aqui a gente estava avaliando se o paciente tinha condição de tirar o tubo T, se tinha uma distância boa entre o tubo T e a parede anterior. Isso é um bom sinal, né, que não está demasiado, talvez a criança consiga ficar sem o tubo T. E é uma medida que o Dr. Hélio pediu para eu fazer nesse caso. Então a gente vê aqui que tem 2,5 milímetros de distância do tubo T com a parede anterior. Isso é dá um prognóstico para decanular essa criança. Esse aqui que é o nosso suprassumo. Aqui, ao invés da luz traqueal, da coluna de ar, isolar o som e fazer aquela sombra acústica, eu tenho uma estrutura física que ecoa o som e mostra parte da minha parede posterior. Aqui eu sei que eu estou na cricóide por conta da glândula tireoide e quase vejo o istmo aqui. Isso no plano axial. No plano sagital, aqui eu tenho a cricóide, a porção final da tireoide, 1, 2, 3 arcos cartilaginosos. Eu vejo a linha hiperecóica com uma ruptura. Aqui, quase aqui do lado. Então, a hora que eu rodo o transdutor nessa ruptura, eu encontro essa imagem aqui. Então, se eu tenho uma estrutura ecóica intraluminal e uma interrupção da linha hiperecóica na parede da traqueia, a gente, na laringoscopia, a gente consegue ver que essa criança tinha uma estenose, e é isso que a gente está tentando provar no nosso trabalhinho, que é possível ver sim, e são esses dois sinais. Mas isso ainda não bateu o martelo ainda, a gente está em fase de desenvolvimento, então é uma imagem nova, por isso que eu estou trazendo para compartilhar com vocês. Então aqui eu tenho uma linha normal, né? Ela é fina, contínua e próxima do arco cartilaginoso. Aqui eu tenho uma ruptura por conta, como o tecido da estenose está na mesma incidência que o feixe de som, se ele não está a 90 graus, ele não forma essa imagem. Então, ele causa ruptura. Aqui, a gente consegue ver que ela está entubada, tirou o tubo, e olha como a parede anterior desabou. Aqui eu tenho um arco cartilaginoso, aqui a cartilagem, eu tenho uma distância aqui, ó, de edema. Olha desse plano sagital, eu tenho o arco cartilaginoso. A hora que ele tira o tubo, toda essa área aqui é uma área de edema. Tá vendo? A linha está espessa, difusa ali, com várias longe da cartilagem, e tudo isso aqui é edema. Então eu consigo ver muito bem edema da parede anterior da traqueia. Ele fica totalmente disforme, não naquela linha contínua, fina e próxima. Ela fica toda irregular, espessa e longe. Eu consigo ver também. Olha a diferença daqui. Isso aqui é tudo área demasiada. Os arcos cartilaginosos aqui. E aqui uma viera normal. Ela é contínua, fina e bem próxima ao arco cartilaginoso. Então a gente consegue ver muito bem pelo ultrassom para dizer aí uma traqueia doente. Esse caso aqui é bem legal, uma traqueostomia que não conseguia evoluir. A hora que a gente avaliou essa criança, a gente viu que tinha um tecido de granulação logo acima do estômago. E a gente conseguia ver também que aqui emerge uma estrutura ecóica da parede anterior. Então eu consegui ver pelo ultrassom também. Olha aqui mais uma vez, tecido aqui, tem alguma coisa que ecoa o som, que não deveria estar ali, deveria ter só a sombra acústica da traqueia. Então, essa aqui é uma imagem bem legal também.
Essa aqui foi semana passada no centro cirúrgico, com um pacientinho de 3 meses, tracostomizado. Aqui é um exemplo normal, só para a gente comparar, não é o mesmo paciente. Então, no normal, eu tenho aqui a cartilagem, a glândula tireoide. Aqui eu tenho a sombra acústica da coluna de ar. Então, isso é normal. Nesse caso dessa criança, aqui está parte da luz e eu tenho essa estrutura que emerge também da parede interior e quase oclui a luz. Aí, o doutor ele pediu para eu jogar um Doppler em cima dessa estrutura e não sei porque não está funcionando, mas aqui, quando eu jogo o Doppler em cima, aparecia vários pontinhos de pulso, de sangue, de rede venosa. E foi ver se a criança tinha um hemangioma. A gente conseguiu ver pelo Doppler. E eu fiz um GIFzinho, mas não sei porque ele não está funcionando. Mas aqui ele pulsa, conforme a frequência cardíaca da criança. Tem vários pontinhos de irrigação aqui no meio da luz, que deveria ter só a sombra acústica. Então a gente conseguiu ver também um hemangioma. E essas são as lesões que a gente tem identificado por hora. E é isso, muito obrigado. Se vocês quiserem enviar perguntas, acho que eu consigo ler aqui pelo Zoom. E as imagens são essas, espero que tenha contribuído aí para a curiosidade de vocês e se anima todo mundo a fazer ultrassom de traqueia para avaliar esses pacientinhos quando tiver algum sinal ou sintoma de lesão traqueal. E tem bastante coisa legal para ver, principalmente essa questão em paciente sindrômico, de fazer um cálculo personalité ali para o tubo, né? Para a gente não ter risco de lesão, ou minimizar pelo menos. Certo?